Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu quero falar sobre algo que nós poderíamos chamar de linguagem e machismo, a relação entre linguagem e machismo. E eu quero abordar uma questão que eu já vi aparecer tanto em sala de aula, já vi alunos perguntando isso em aulas de semântica, ou apontando, declarando isso, e também no dia a dia em discussões da internet eu também já vi esse tipo de coisa, que é a questão de que seria algum tipo de absurdo ou seria alguma coisa reprovável um homem chamar a namorada de minha namorada. Ou seja, usar o pronome possessivo minha para se referir à pessoa com quem ele tem um relacionamento. E por que seria isso? Porque o minha indica que haveria uma posse, como se supostamente isso indicasse que a mulher é de propriedade daquela pessoa. Aliás, eu também já vi esse tipo de crítica ser feito em outros contextos, do tipo, não pode chamar alguém de minha empregada ou meu empregado, porque isso aí também indicaria um tipo de posse, como se você estivesse dizendo que aquela pessoa é sua escrava, é sua propriedade, é uma coisa. Então vamos discutir esse assunto, essa questão, e há pelo menos 3 aspectos que nós podemos apontar aí. Primeiro, do ponto de vista linguístico, nós temos que perceber que chamar meu, minha de pronome possessivo é um rótulo dado por gramáticos. Pessoas analisando a língua olharam para a parte da língua e disseram: eu vou chamar isso aqui de pronome possessivo. Poderiam ter chamado de outra coisa. Poderiam ter chamado de pronome do tipo 1, pronome do tipo 2 e chamaram de pronome possessivo. Quando escolheram chamar de pronome possessivo, não é porque o significado dessas palavras é de posse, exatamente no mesmo sentido em que nós falamos de posse jurídica, posse comercial. Na verdade, se nós olharmos bem, se nós separarmos bem, os chamados pronomes possessivos expressam várias relações diferentes. E a relação de posse mesmo é apenas uma dessas relações. Basta vocês observarem os usos que vocês fazem desses pronomes. Nós falamos sobre, eu perdi o ônibus. O meu ônibus vai passar daqui a pouco. O ônibus não é propriedade sua quando você chama ele de meu ônibus. Você apenas está indicando que existe algum tipo de relação entre você e esse ônibus. No caso, uma relação de assiduidade, é o ônibus que você sempre pega para ir a determinado local. Quando você fala da cidade em que você vive como a minha cidade, ou do bairro em que você mora como o meu bairro, a mesma coisa acontece. A cidade não pertence a você e você não está expressando e não está tentando expressar que o bairro, a cidade pertence a você. E ninguém entende que você está tentando fazer isso. Todo mundo entende que você está indicando uma relação de pertencimento, de que você pertence àquela região ou que você tem uma longa relação de vivência naquela região. Notem também que nós usamos possessivos em várias outras relações. Então, quando você diz que alguém é o seu irmão, fulano é o meu irmão, fulano é a minha mãe, é o meu pai, não quer dizer que você tem posse sobre essas pessoas, no sentido de que elas são propriedades suas. Da mesma forma, pense em casos em que a relação é completamente avessa à posse. Quando você diz que alguém é o seu inimigo, ou que alguém é o seu chefe, você não está dizendo que o seu chefe é propriedade sua, que o seu inimigo é propriedade sua. E ainda assim nós usamos o possessivo nesses casos. Por quê? Porque o possessivo não expressa apenas posse. Ele expressa vários tipos de relações em que posse é apenas a relação típica. A mais fácil de a gente perceber e nomear. Da mesma maneira,
Quando um homem fala da namorada ou da esposa como minha namorada ou minha esposa, a mesma situação acontece. Significa que existe uma relação entre eles, mas não significa que ele está expressando uma relação de posse no sentido jurídico ou comercial. Assim como você tem posse do seu dinheiro ou da sua roupa, por exemplo. Um segundo aspecto que nós temos que apontar também é que, nessas situações, as relações são simétricas. Então, quando o homem se refere à namorada como minha namorada, a namorada dele também o chama de meu namorado. As mulheres também se referem a seus maridos como meu marido. Curiosamente, eu nunca vi ninguém reclamar disso, eu nunca vi ninguém falar: não pode falar meu marido porque você está dizendo que você é dona dele. As pessoas entendem, nesse caso, perfeitamente que isso não é relação de posse jurídica comercial, como uma posse de um objeto. Por que será que algumas pessoas não entendem quando é o homem se referindo a uma mulher? Algum motivo deve ter, mas fica para vocês julgarem qual é o tipo de motivo. O terceiro aspecto que eu gostaria de trazer para essa reflexão é que, quando você está no relacionamento, existe sim um sentido metafórico em que há uma relação de posse. Não é uma relação de posse do tipo como você tem propriedade de um objeto, mas existe sim um tipo de relação de posse mútua, no sentido de que toda vez que você estabelece um relacionamento com alguém, de qualquer tipo, seja de namoro, seja de casamento ou até mesmo de amizade, você está concedendo a essa pessoa certos direitos sobre você que outras pessoas não têm. E isso é para os dois participantes do relacionamento, tanto para o homem quanto para a mulher, tanto para o namorado quanto para a namorada, tanto para o marido quanto para a esposa. A esposa tem certos direitos sobre o marido, inclusive sobre o corpo do marido, que outras mulheres não têm. E o marido também tem certos direitos sobre a esposa e sobre até mesmo o corpo da esposa que outros homens não têm. Mas é um compartilhamento de direitos. É uma relação simétrica. Não é uma relação assimétrica no sentido de uma posse de um objeto, como você possui um livro ou uma cadeira. E é uma relação voluntária. Você voluntariamente estabeleceu essa relação de namoro ou de casamento com a pessoa. Então, mesmo se você quiser sugerir ou insinuar que existe algum tipo de relação de posse, quando se fala minha namorada, é uma posse que não é do mesmo tipo de uma posse de objeto e é uma posse mútua. Um pertence ao outro, o outro pertence a um. Eles se pertencem mutuamente. Então, não faz sentido chamar isso de machismo, não faz sentido dizer que isso é um absurdo. O possessivo aí simplesmente expressa que há um tipo de relação entre as duas pessoas. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima. E Deus abençoe vocês.